Salve, salve, gente linda! Sexta-feira, dia de estar comigo nos meus atravessamentos, nos meus pensamentos, nas coisas que rolaram aí durante a semana, nessa mente que não para, não para, não para, não, que talvez seja parecida com a sua também. E se você ainda não me conhece, está chegando agora, eu vou me apresentar, calma. Eu sou Lênia Luz, mentora em alta liderança, liderança feminina, Chief Happiness Officer, uma apaixonada pela vida e que adora uma boa conversa. E por isso, nas sextas-feiras, eu estou aqui nesse canal, falando com você que me acompanha, você que chegou, você que foi indicado. Semana passada, se você não viu meu vídeo, eu convido você a assisti-lo. Muita gente me procurou, foi um tema que conversou muito com as pessoas, que é sobre a saúde mental. Eu compartilhei um pouco da minha jornada, como tem sido ao longo dos anos, desde que eu fui diagnosticada com depressão, com síndrome do pânico, com ansiedade, com esse combo, né, que me acompanha durante todos esses anos. E o momento que eu estou vivendo agora, como é que tem sido a minha volta à medicação, a terapia, que é tão importante. E aí foi legal porque a repercussão foi nesse sentido, de falar, poxa, Ana, que legal, você trouxe algo sobre você tão íntimo, ainda que aqui eu conte as minhas coisas, as minhas histórias. Mas algo que é tão sensível, e as pessoas se identificaram, entenderam que, poxa, eu posso falar sobre isso também. E eu fiquei muito feliz, porque a gente precisa sim falar, não só em janeiro. Mas hoje, eu quero trazer, indo nessa linha, né, nessa linha de pensamento sobre o autocuidado, sobre a saúde mental, eu quero contar uma historinha para vocês, que está linkada à pauta de hoje, que é o hobby que você tem não precisa ser perfeito. Eu li isso hoje, achei fantástico e falei, cara, eu vou compartilhar porque isso tem muito a ver com o momento que eu tô vivendo e que linka com a questão de saúde mental que eu falei na semana passada. O que acontece? O ano passado, eu tenho uma confraria, né, de mulheres. Nós somos, hoje a gente está, sei lá, acho que umas 28 mulheres. E desde 2017. Então, essa confraria, ela muda de pessoas, enfim, já teve várias modalidades, só presencial, só online, de tudo um pouco. E o ano passado, numa festa julina, que eu fiz no salão de festas do prédio, enfim, onde eu moro, para a confraria, que a gente sempre tem algumas datas que a gente se reúne com família e tal. E uma das confrades que estava acabando de chegar no nosso grupo, minha mentorada, nos projetos que eu tenho em company, falou assim, começou a falar que ela fazia crochê e que ela estava fazendo uma manta do tempo. Falei, o que é isso, manta do tempo? Interessante esse negócio de manta do tempo. E ela contou, né, que cada dia ela usava uma cor de lã para fazer, então, essa manta, né, pegando a temperatura do dia. Então, a gente estava no inverno, era a temperatura mais baixa, aí ela tinha lá uma classificação com as cores, né, das lãs que ela escolheu, e a cada dia ela fazia essa linha, né, essa trilha com a colcha. E aí, carreira. E aí eu fiquei tão empolgada, eu falei, cara, que bacana isso, acho que eu quero fazer. Daí ela falou assim, então vamos montar um grupo e tal. E aí começa então um movimento dentro da confraria, para quem quisesse trazer as suas manualidades. E aí foi um período já de inverno, né, que a gente começou, então as meninas vêm na minha casa, vêm na minha casa uma vez por mês, e a gente se reúne e faz, e quem não quer fazer nenhuma manualidade, ou não gosta, enfim, tá tudo certo. Eu que sempre achei que não tinha a mínima habilidade, agora eu já não posso falar que eu não tenho a mínima, eu tenho pouca só. E aí eu comecei a fazer a manta do tempo, que tá enorme já. Super torta, cheia de furos, né? Porque, enfim, eu fui fazendo. Então, a Jaque me ensinou, né? Nos ensinou, para quem tava começando, o ponto baixo. E é com esse ponto que eu fui fazendo a manta. E eu percebi o quanto esse hobby, que acabou se tornando um hobby, além do que eu tenho, que eu mais amo, que é ler, estava me ajudando muito, me ajudando a processar algumas coisas, a aquietar a minha mente, a tirar pensamentos muitas vezes persecutórios que ficavam, a ansiedade do que vai vir ou do que não veio, né? Então, foi me ajudando muito. Quando chegou perto ali do final do ano, aí eu vi sobre a manta das emoções, né? Que também você escolhe as cores das emoções que você quer elencar, tipo divertidamente,
compra lá as cores e faz uma manta. E aí eu falei assim, eu vou fazer uma manta das minhas emoções, que vai me ajudar bastante. Vou fazer menor do que a manta do tempo, porque a manta do tempo ela tá imensa e ela tem uma proposta muito clara, que é eu deixar essa manta para os meus filhos. Para quem não sabe, eu tenho 4 filhos. Para os meus filhos e para o meu neto. E aí vai ficar um pouquinho com cada um. E aí eu resolvi começar a manta do tempo. E olha como é que ela tá, gente. Bem colorida. Manta do tempo não, desculpa, manta das emoções. Ela já tá bem coloridona. E eu tô aí, então, a cada dia, no final do dia, ou enfim, antes de deitar, eu pego o meu crochê e escolho a cor que mais conversou comigo, das emoções que eu elenquei, e coloco aquela que prevaleceu. E o que eu venho notando com isso? Que muitas vezes, sem fazer esse exercício, digamos assim, eu colocava na conta que o meu dia tinha sido uma droga, ou eu tava com muita raiva sobre uma situação. E aí eu vi que aquilo era uma emoção pontual, mas não foi a emoção que me abraçou o dia todo. Então me ajudou a dar esse equilíbrio. Tá sendo muito gostoso fazer. E aí, voltando à questão do hobby não perfeito, é isso. Porque toda vez que eu me pego olhando para o que eu tô fazendo, e pensando, nossa, isso aqui não tá legal, isso aqui tá torto, isso aqui tá com buraco, eu penso, mas isso aqui não é, esse hobby não é para me estressar. Não é para me trazer tristeza, não é para exigir de mim aquilo que eu já exijo dentro de outras funções que eu tenho na vida. É para que eu relaxe, para que eu curta, para que eu fique mais leve, para que eu traga outros insights, para que eu descanse a minha mente e para que eu use, ou dê de presente, ou sei lá, mas que seja leve. Então, toda vez que entra uma cobrança sobre esse momento hobby, eu paro e falo, calma, Lênia, tá tudo certo, você tá fazendo porque você tá curtindo, porque isso tá sendo bom pra sua cabeça, porque isso tá te aliviando uma série de emoções, porque, enfim, porque é bom fazer, né? E não estou preocupada. Aí pensei, eu vou fazer um curso para aprender, mas eu não quero, na verdade, fazer nada disso, eu quero só curtir esse momento. Então, quando eu tenho uma pós-graduação que eu tô acompanhando, não, já fui aluna dessa pós-graduação e agora eu tô acompanhando. Então, quando tem a aula, eu tô lá, eu atendo, né, as alunas e tal, e daí depois, durante a aula, eu tô lá fazendo meu crochê. Às vezes estou, né, conversando com alguém, online mesmo, e tô ali fazendo meu crochê. No final do dia, eu pego o meu crochê pra relaxar. Então, às vezes pego a manta, às vezes pego esse, e aí eu resolvi colocar um outro projeto, que é o de leitura. Eu queria ativar as minhas ações lá no TikTok, que é uma rede que praticamente eu não uso. Agora estou fazendo, mas muito devagarzinho, até já falei aqui também sobre isso. E a cada mês, então, digo assim, a cada livro que eu leio, eu vou fazer um quadradinho. Já fiz o primeiro, me acompanha lá no TikTok que vocês vão ver. Um quadradinho que representa o segmento daquele livro, né? Então, a linha de leitura daquele livro, sei lá, é um livro sobre feminismo, que é o que eu leio, biografias, é livro sobre negócios, enfim. E aí, a cada final de livro, então, eu faço um quadradinho, depois eu não sei o que eu vou fazer, se eu vou fazer uma manta, se eu vou fazer um painel, dos livros que eu vou ler esse ano. Então, eu gosto de trabalhar com projetos, isso me ajuda a me organizar, mas esses projetos especificamente, a Manta do Tempo, a Manta das Emoções e os quadradinhos, eles não estão nesse lugar das minhas exigências. Aí olhando para o crochê, porque o crochê foi um mecanismo, né? Um hobby que eu encontrei, que eu imaginei, que eu nunca me imaginei fazendo crochê. E olha que minha avó era uma crocheteira de mão cheia, minha mãe fazia muito tricô, pouco crochê, mas bordava muito, mulheres que costuravam na família, mas eu nunca tive esse desejo de aprender. E aí, o que fica da nossa conversa de hoje é isso. Eu tô contando essa história toda para que você que buscou um hobby, ou que está buscando um hobby, lembre, é um hobby. É para você relaxar, é para você curtir, é para você compartilhar, é para você fazer uso disso para o seu bem-estar, para a sua saúde mental, para a sua saúde física, para a sua saúde integral, mas não para entrar com mais uma caixinha de cobrança. Então, se você está buscando um hobby, ou se você já tem, lembre, ele não precisa ser perfeito.
Aliás, a gente precisa aprender a ser imperfeita, a falhar. E é interessante que a manta do tempo, ela tá cheia de falhas. Ela começa de um tamanho e ela tá torta, e aí ela tem buracos, e ao mesmo tempo eu falo assim, isso aqui eu tô dando para os meus filhos, para o meu neto. Isso é um presente desta Lênia, da forma como ela é, imperfeita, cheia de furos, cheia de vai e vem, com alguns nozinhos, tortinha, mas com tanto amor que está envolvido nesse projeto. E assim como tá nesse da manta das emoções, porque eu tô fazendo para mim e por mim. Cada dia que eu olho, eu vou lá fazer a leitura das minhas emoções, eu falo assim, poxa, olha o que prevaleceu hoje, né? Às vezes eu não consigo entender por que aquela emoção ficou tão forte, mas eu tô fazendo para mim e por mim. Então eu não preciso se preocupar com a perfeição. E mesmo com o projeto dos livros, é a mesma coisa. Os quadradinhos é uma maneira que eu achei, porque eu vou querer simbolizar tudo isso das minhas leituras. E vou levar para uma rede que eu acho que é bacana falar sobre livros. Mas isso não quer dizer que tenha que estar perfeito. Então, se você tem um hobby, está buscando um hobby, lembre, não busque a perfeição, busque a leveza. Porque leveza, ela vai fazer com que você se aprofunde mais e talvez procure outros hobbies. E às vezes, gente, a gente começa uma coisa e não funciona. Eu conheço muita gente que já começou a fazer crochê, tricô, cerâmica, sei lá, ou pode ser uma atividade física específica, por hobby, e não curte, começou a fazer e não deu boa. Mas se você começou, se você encontrou seu lugar no mundo, faça com leveza, não se cobre. Ah, o meu hobby é ler. Você se coloca a regra que tem que ler tantos livros por dia, tantas páginas. Se você tem um objetivo de começar a criar um hábito, ok fazer isso. Eu já dei dica, tem maneiras de você fazer isso. Mas eu tô falando se é uma coisa leve para você curtir. Não põe regra. E vai viver, vai ler, vai fazer crochê, vai fazer tricô, vai bordar, vai pintar o set, mas vai ser feliz. Então lembre-se disso, quando começa a pressão de cobrança sobre algo que é para ser leve, para tudo, se organiza e volta para o propósito inicial, que é ser feliz. Um beijo grande e olha que coisa linda que tá aqui minha manta, minha gente. Eu volto na sexta-feira que vem.